Olá, bem-vindos a mais um Desvendando o Código. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos modelos de linguagem grandes, os LLMs. Sabe, essa tecnologia que está por trás de um monte de chatbot e assistente de IA por aí. Exato. A ideia é desmistificar um pouco, né? Entender o coração da coisa, como eles funcionam de verdade. Isso. Vamos tentar pegar a essência aqui. Pensa assim, ó. Imagine um roteiro de filme e falta uma fala de uma IA. Como uma máquina adivinharia a próxima palavra? Boa analogia. É mais ou menos isso que um LLM faz, né? Basicamente, são tipo umas fórmulas matemáticas bem complexas Sofisticada, sim. que prevêem qual a palavra mais provável para vir a seguir num texto. Mas o legal é que não é uma palavra só. Não, de jeito nenhum. Eles dão uma chance, uma probabilidade para cada palavra que poderia vir ali. E no caso de um chatbot, ele fica fazendo isso, prevendo a próxima palavra que a IA diria, e a próxima, e a próxima. Exatamente. E tem aquele toque de aleatoriedade controlada, sabe? Ah, sim. Aquilo de às vezes escolher uma palavra não tão óbvia. Isso. Para a resposta não ficar tão previsível, tão robótica. Por isso que o mesmo comando pode dar respostas diferentes, né? Faz todo sentido. Mas o treino disso deve ser uma loucura. Ah, o pré-treinamento? Aí é que a escala fica, tipo, absurda. Eles aprendem lendo quantidades gigantescas de texto da internet. Tipo quanto? Olha, pra ter uma ideia, o GPT-3, um humano lendo sem parar, levaria uns 2.600 anos pra ler tudo. E os modelos mais novos usam muito mais dados ainda. Caramba, 2.600 anos. É como se a gente tivesse que ajustar bilhões de botõezinhos, os parâmetros, sabe? São eles que definem como o modelo vai se comportar no final. Bilhões? E como funciona esse ajuste? Basicamente, o modelo pega um texto, tira a última palavra, tenta adivinhar qual era. Aí ele compara o chute com a palavra real. E se errar? Mesmo se acertar, ele usa um negócio chamado backpropagation. É um jeito de dar um empurrãozinho em todos aqueles bilhões de parâmetros, bem de leve, para que da próxima vez a resposta certa fique um pouquinho mais provável. E repete isso. Trilhões de vezes. É quase força bruta, como você disse. O resultado é que o modelo começa a generalizar, a fazer previsões razoáveis até para textos que nunca viu. Entendi. E para rodar isso tudo, imagina a computação. Gigantesca. Por isso as GPUs são tão importantes. Elas são feitas para esse tipo de cálculo em paralelo, aos montes. Mas você falou pré-treinamento. Quer dizer que tem mais coisa. Tem, sim. Aqui fica bem interessante. O pré-treino é só a base. Depois vem uma etapa super importante, o reforço de aprendizagem com feedback humano, o RLHF. Um controle de qualidade humano. Isso! Esse feedback não ensina mais sobre o mundo, mas ajusta os parâmetros para ele se comportar mais como um assistente útil, seguro, sabe? Para evitar resposta tóxica ou sem pé nem cabeça que talvez tenha aprendido lá no pré-treino. Entendi. Então, primeiro ele aprende a língua, depois aprende a se comportar. E a tecnologia pacote para processar tudo isso rápido. Você mencionou GPUs, mas tem mais, né? Sim, a grande virada foi em 2017, com os Transformers, lá do Google. Transformers, não os robôs, né? Haha, não. É a arquitetura do modelo. Antes deles, os modelos liam palavra por palavra, em sequência. Era lento, difícil de fazer em paralelo. E os Transformers? Eles processam o texto todo de uma vez. Imagina vários especialistas olhando a frase inteira ao mesmo tempo. O primeiro passo é meio doido. Transformar cada palavra numa lista enorme de números, um vetor. Pensa que é tipo um código numérico que captura o significado da palavra. Números para o significado. É, porque o treino só funciona com números. E a mágica mesmo é a atenção. É um mecanismo que deixa esses vetores, esses códigos numéricos, meio que conversarem entre si. Como assim? Para entender o contexto. Tipo, a palavra banco. O vetor dela vai ser ajustado dependendo se a frase fala de dinheiro ou de sentar na praça, sabe? A atenção ajuda a decidir quais outras palavras na frase são importantes para definir o sentido daquela palavra específica. E isso tudo ao mesmo tempo, em paralelo? Exatamente. Além da atenção, tem outras redes neurais junto, as feed-forward, que ajudam a guardar padrões mais complexos da linguagem que o modelo aprendeu. Então é um ciclo, atenção para o contexto, redes para processar
Isso se repete. Isso. Os dados passam por essas camadas várias vezes, refinando os vetores, até o modelo estar pronto para prever a próxima palavra com muito mais informação. Uau! É bem complexo. Então, peraí. Se ninguém programa as respostas diretamente, como o modelo sabe o que responder? Essa é a questão-chave. O comportamento específico, as respostas que ele dá, é um fenômeno emergente, surge do treino massivo, naqueles bilhões de parâmetros. Emergente. Quer dizer, ninguém colocou lá uma regra, se perguntar X, responda Y. Exatamente. Ninguém programou isso diretamente. E é por isso que é tão difícil, às vezes impossível, saber exatamente por que ele deu aquela resposta específica. É uma caixa preta em muitos aspectos. Que doideira. É, sim. Mas apesar dessa complexidade toda, dessa dificuldade de rastrear o porquê, o resultado final é impressionante, né? Textos que soam super fluentes, coerentes e muitas vezes úteis de verdade. Verdade. É quase mágico às vezes. E isso levanta uma pergunta bem interessante para a gente pensar. O que significa essa fluência toda surgir só de achar padrões estatísticos em dados gigantescos? O que isso diz sobre a linguagem, sobre como a gente entende as coisas, ou até sobre criatividade? Nossa, profundo? Fica aí a reflexão, né? Algo pra gente continuar explorando. Com certeza. Bom, por hoje é isso, pessoal. Foi em mergulho e tanto nos LLMs. Muito obrigado pela audiência de todos. Um abraço especial para a galera de fora do Brasil, que sempre nos acompanha aqui no Desvendando o Código. Obrigada, gente. Até a próxima!